Quer entender o processo de urbanização de maneira rápida e fácil? É claro! Então segura esse vídeo aí. Bom, para falar sobre o processo de urbanização, a gente precisa voltar para o século XVIII. Lá na Inglaterra, a partir de 1750, aconteceu o que nós chamamos de Primeira Revolução Industrial. Então, pela primeira vez na história, a gente vai ter a inserção de máquinas dentro das indústrias e, claro, como consequência, um aumento da produção, um aumento também das cidades. Vale lembrar que esse processo de urbanização aqui no Brasil só se implantou no século XX. Por quê? Vai ser no século XX que a gente vai ter as primeiras iniciativas de industrialização do Brasil. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar de um presidente chamado Getúlio Vargas. O primeiro governo Vargas, que foi de 1930 a 1945, foi o período no qual o Brasil, de fato, começou a investir pesado em indústria. Então, o Getúlio Vargas vai deixar um pouco em segundo plano a agricultura, que, claro, não deixa de ser importante e ainda é aqui no Brasil, e vai investir muito mais em indústria de base. Esse processo de industrialização, por consequência, faz também com que as cidades aumentem. Então, desemboca num processo de urbanização. Também contribuiu para esse processo o fato de que, a partir da segunda metade do século XX, então a partir de 1950, nós tivemos aquilo que os pesquisadores chamam de Revolução Verde. Então, por exemplo, a gente vai ter uso de fertilizantes, uso de adubos que são mais eficazes, inserção de maquinário no campo, e tudo isso vai fazer com que a produção aumente e que a necessidade de mão de obra humana diminua. Consequentemente, a gente vai ter um êxodo rural, ou seja, muitas pessoas saem do campo e agora vão morar nas cidades. Isso, com toda certeza, é muito importante para o processo de urbanização. Por quê? O que é a urbanização? É o crescimento rápido das cidades e o crescimento rápido da população dessas cidades. Agora eu entendi! Aqui também é importante nós ressaltarmos que o processo de urbanização vai trazer uma série de consequências negativas. Por exemplo, a poluição do ar e a poluição dos rios. Quanto mais nós temos indústrias, mais nós temos poluição, maior o problema que nós enfrentamos com esse tipo de situação. Um outro problema associado ao crescimento das cidades são os intensos engarrafamentos. Nas grandes cidades, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro ou nas capitais, você tem esse problema do trânsito congestionado. Aliás, em algumas cidades como São Paulo, são até realizados os rodízios, para que nem todos os carros fiquem nas ruas todos os dias, e isso desafogue um pouco o trânsito. Por fim, um outro grande problema que nós temos como consequência desse processo de urbanização seria a produção de lixo, tá? Nós temos a produção de toneladas e toneladas de lixo a todo minuto. É claro que hoje nós buscamos uma série de alternativas, tentar fazer compostagem com lixo orgânico, tentar reciclar parte desse lixo. Mas ainda assim, a produção de lixo é uma das grandes consequências desse processo de industrialização e urbanização. Para encerrar, vale lembrar que, claro, as cidades existem desde a antiguidade, mas esse modelo de cidade, como nós conhecemos hoje, ele vai ser implantado, como eu disse, somente a partir do século XVIII, com o desenvolvimento das indústrias e da maquinofatura. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você gostou, curte aí e se inscreve no canal. Um beijo e até a próxima!